Paulo tratava o escândalo, que tem o ato que faz o escândalo, tem o escandalizador, os escandalizados. Que hoje se prega assim que quem faz o escândalo não é quem adultera, prostitui, rouba, é quem pegar o roubo, o adultério, a bigamia, a poligamia, o pecado dos outros e sair falando. Aí eles pregam no púlpito deles: você é um difamador. Aí eu pergunto: Paulo era um difamador, é? Você está falando a verdade, eu pequei, mas quem toma o pecado dos outros, a falta dos outros, e sai espalhando é um difamador. Você está fora do reino de Deus. Eu pergunto: e Paulo era um difamador? Quando ele está falando aqui abertamente desse pecado, mandando expulsar da congregação esse moço, esse rapaz, esse homem que fez tal coisa, me responda: bramitas do Brasil, cacuístas, pentecostais, deuteropentecostais, evangélicos, por acaso Paulo era um difamador em tratar desse caso abertamente, da instrução abertamente? Ele estava difamando? Paulo tratava e via o escândalo muito diferente dos pastores, reverendos, doutores em teologia, doutores em divindade, PhD em teologia, mestres hoje que se dizem mestres. Quer dizer, para Paulo, um ato imoral desse, na visão de Paulo, era para a igreja eliminar, expulsar, botar para fora da igreja, tratar essa pessoa como um pagão, proibi-lo de vir aos cultos. E aqui em Corinto era bom, porque a igreja era em casa, né? A igreja na casa de Nifas, na casa de Arquipo, na casa de Áquila e Priscila. Eu disse que não tem como colocar as coisas em ordem se tiver um templo, uma congregação, uma catedral, porque aquilo é público. Ninguém pode impedir alguém de entrar dentro de uma igreja. Se impedir, você vai ser preso, mas dentro de sua casa você pode. Dentro de sua casa, só entra quem você, o dono da casa, o chefe da casa, o cabeça da casa, autorizar. Por isso que a igreja deve voltar a ser em casa, não em templos. Paulo nunca construiu um templo. Paulo nunca mandou construir um templo. Eu sei, irmão Brana disse que podia construir um templo, mas eu não estou nos dias do irmão Brana. Eu quero voltar ao evangelho de Paulo, para as coisas virem à ordem. Elimine o autor, esse homem aí que está praticando incesto no meio de vós. Nem mesmo vos mergulhasse na tristeza, vocês não ficaram tristes, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Expulsar mesmo. Quanto a mim, ausente do corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente. Aquele que perpetuou tal ação em nome do Senhor Yehoshua. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunido em assembleia com o poder do Senhor Yehoshua, entregue tal homem a Satanás. Veja, Paulo não vai só expulsar ele, não. Mandar a igreja expulsar. Ele vai mandar a igreja fazer uma coisa ainda mais. Vocês vão expulsá-lo da congregação. E eu quero que vocês façam uma segunda coisa. Vocês entreguem esse rapaz a Satanás. Entregue ele a Satanás. Normalmente Paulo entregava a Satanás Alexandre, o fundidor, Hermineu, porque eles estavam blasfemando, né? Do caminho. E que é Yehoshua que Paulo pregava. Paulo diz: eu entreguei eles, esses faladores que falam mal, a Satanás para eles pararem de blasfemar. Mas aqui vemos um caso que Paulo vai entregar, além de mandar expulsar da congregação, a igreja em casa, Paulo quer que a igreja também entregue esse moço, esse rapaz, o autor desse pecado, dessa grave imoralidade, ao diabo, a Satanás, para que perda a carne. O que é perder a carne aqui? A fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor, para a destruição da carne dele. Desejo da carne maldito, desejo da carne maligno, desejo da carne perverso. Desejar fazer sexo, estar fazendo sexo com a mulher do seu pai, a própria madrasta, e a consciência não dói. Por que a consciência não dói? Como Paulo falou lá em Timóteo 4, versículo 1, que espíritos enganadores nos últimos dias viriam, através da hipocrisia de homens mentirosos. Pessoas se arrodeariam de doutores, mestres falsos, e o resultado é que a consciência seria queimada com ferro quente. Ou seja, a consciência iria encruar, enginhar,
Já viu quando há uma queimadura de pele, não enginha a pele, não encroa, igual um plástico? Sua mente, homem, religioso, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, engiou com ferro quente, encruou, tá encruada, morreu a consciência, porque a igreja hoje já tá aceitando até homem com homem sodomismo. Achou, tá vendo que tá tudo natural, normal? É o ferro quente. E o que é esse ferro quente? Que queima a consciência. É os homens que têm teologia, ou os homens que vê anjo. Maomé queimou com ferro quente a consciência dos islamitas muçulmanos. Ellen Goldwhite, e eles recebem anjos, né? Os anjos que vêm dar mensagem, pregações com ferro quente. Ellen Goldwhite, com o seu anjo assistente aí, tem o anjo de 24 de abril, tem o anjo Moroni, né, para Joseph Smith. Quando não é a teologia que é o ferro quente que queima a consciência, encroa, engia, descaracteriza, faz morrer a consciência. Então é esses anjos, essas supostas falsas revelações, e se tornam novos evangelhos, é para nós sermos guiados pela palavra, pela Bíblia. É para voltar a palavra escrita, a Bíblia. Mas querem a Bíblia? Querem a Bíblia? Eu vi aí, tem uma pregadora que paga 40 mil para ela pregar. Mulher é pregadora, a mulher já não pode pregar. Diz que não prega a Bíblia porque não causa visualizações aqui nas redes sociais. Eu prego Bíblia. Pouco me importa se vai ter 5 visualizações, 10 visualizações no meu vídeo, eu não estou me preocupando. Quantidade de visualização, eu nem monetizo, eu prego, e o meu canal, minha parte não está monetizada, eu não prego por dinheiro. Eu prego para ver o que Deus vai pensar, o que Deus vai achar da minha pregação. Eu estou procurando ser aprovado por Deus, não por homens, não por teologia, não por religiosos. Se Deus me aprovar, ainda que num vídeo eu pregando Bíblia aqui tenha 0 visualização, Deus aprovando é o que basta, é o que importa. É o mais importante. Continuo como em 1988, em outubro, quando eu comprei uma Bíblia. Hoje eu estou com 50 anos de idade. Vão aí 35 anos estudando a Bíblia. Fui para a igreja batista, levantei a mão lá, aceitei o Jesus Batista. Mas eu aceitei para ir para o céu, fui para a Assembleia de Deus. Falei em língua, como os assembleanos falam em língua, eu também falei, mas eu estava lá para ir para o céu. Fui para o Tabernáculo da Fé, segui a mensagem Mombrana aqui em Goiânia. Quase 17 anos, mas estava lá para ir para o céu. Estive no cacuísmo 10 anos, levando a coisa séria. Também para ir para o céu. Hoje estou liberto de denominação, de homens, de igrejas, de templos. Agora eu posso caminhar pelas Escrituras. E quem caminhará pelas Escrituras hoje? Yoshua HaMashiach. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. Vamos voltar à palavra de Deus. Eu continuo lendo aqui. Não é digno o vosso motivo, versículo 6, de vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? E o fermento aqui na igreja de Corinto era fermento brabo. Era fermento da imoralidade sexual. Um filho, tendo um pai, tomou a madrasta. Que fermento? Paulo diz, purificai-vos do vosso fermento, fermento da imoralidade. Olha o fermento que estava inchando o bolo. O bolo, o pão. A igreja de Corinto, purificai-vos do vosso fermento para seres nova massa. Arranque esse fermento do meio da congregação, da igreja, dos santos. Retire esse fermento. Tire esse fermento no meio de vós. Que vocês sejam uma nova massa. Purificai-vos do fermento velho para seres nova massa, já que sois sem fermento. Aí ele vai falar, pois a nossa Páscoa é o Mashiach. Na Páscoa, lá em Mateus 26, quando ele toma o cálice, esse cálice é o meu sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, não todos, porque nem todos vão ser salvos, só os escolhidos. Ele pega o pão, e o pão era o quê? Sem fermento, pão asmo. Não deveria haver pecado, imoralidade, gente imoral dentro da congregação. Um caso vai levar um segundo caso, 100 casos. Quanto maior a congregação e passando pano quente no pecado, mais pecado vai entrar dentro da congregação, pois nossa Páscoa é o Mashiach. E na Páscoa lá, em Mateus 26, o pão era asmo.
não tinha fermento. Nossa Páscoa é o Machia, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento da malícia, da perversidade, mas com pães ázimos. É o que Paulo está dizendo. A igreja tem que ser pães ázimos, não pode ter fermento, impuro de recurso, não pode ter fermento da igreja. Esse tipo de gente tem que sair, tem que ser expulso, tem que ser eliminado, tem que ser entregue a Satanás. Ébrios, beberrões, avarentos, idólatras, adúlteros, prostitutas, adúlteras, prostitutos, avarentos. E Paulo chegou a dizer: eu não quero que vocês nem comam com tal homem, ainda que ele se diz irmão ou irmã, e vive uma vida de fermento. Você, o pão asmo, não mistura com pão com fermento. A nossa Páscoa é o Machia. Não pode haver imoralidade. Se houver, expulsa logo o fermento, não deixa a coisa render, multiplicar, inchar. Celebremos, portanto, a festa. Que cada culto, reunião deve ser uma festa entre os santos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade, porque o Machia usou pão ázimo. O pão com fermento no dia da ceia era o Judas Iscariotes que foi vender Yehoshua Machia por 30 moedas de prata, e o Satanás entrou em Judas, o traidor. Ele não podia continuar naquela festa da Páscoa de Yehoshua Machia com os apóstolos. Ele foi embora. A igreja deve ser santa. O povo de Deus deve ser zeloso, especial, de boas obras, deve ser santo. Quem quer o pecado, escolheu o pecado, que vai viver no mundo, vai viver em motel, não dentro da congregação. E é em casa, não é dentro de tempo, não. Vai viver em campo de futebol, vai viver com a cara, os olhos atolados nas novelas da televisão, nos filmes de Hollywood, em Facebook, em coisa imoral, em rede social. Não quer ser santo, viva nos botecos, nos bares, de roubo em roubo, de mentira em mentira, de imoralidade em imoralidade, de pecado em pecado. Mas dentro da igreja, todos devem ser pães ázimos, sem fermento, na pureza e na verdade. O mal, eu preguei aqui, tem uma pregação minha, o mal, por si mesmo, ele se destrói. Ou seja, se alguém não abandona o fermento da malícia, da perversidade, do pecado, não quer abandonar o pecado, também não permanecerá de pé diante de Deus e Jeová, o Pai, porque Ele é santo, e Yehoshua, o Filho é santo. Eu vos escrevi em minha carta, ele tinha dado uma outra carta, que não tivesse relações com devasso. Quer dizer, qualquer um que for imoral, eu sou batizado em nome de Yehoshua. E Paulo disse que só batizou, acho que é a família de Estefanos, lá em Corinto, né? Não lembro de ter batizado mais ninguém. Eles não podiam nem alegar, vocês não podem me expulsar, porque Paulo me batizou. Paulo diz: eu fui enviado para pregar, não para batizar. Eu batizei alguns. Mas se tratando de gente perversa, ele já tinha escrito em uma carta: não ter relações, não andar junto, não comer junto, não se sentar junto. Dois só podem andar juntos se tiver de acordo. No caso aqui, se não expulsar, essa igreja morre. Porque ela coloiou com pecado. Não me referia, de modo geral, aos devassos desse mundo, ou aos avarentos, os ladrões, ou aos devassos, pois então tereis que sair do mundo. Nós vamos sair no rapto, né? Mas enquanto estiver no rapto, um irmão tem uma padaria, eu tenho um salão de cortar cabelo, o outro tem isso, aquilo outro. Vamos ter que nos relacionar com as pessoas, mas sem participar do pecado. É só negócio. Nada dessa amizade, um leprego, uma coisa que cola, ao ponto de sair junto, fazer a mesma coisa. Não, Yehoshua salvou prostituta e não prostituiu, salvou bêbado e não bebeu, salvou a mulher adúltera, a mulher samaritana, mas ele não viveu da forma que ela estava vivendo. Não, era elas, a mulher adúltera, eu vou voltar agora nisso, e a mulher samaritana, que tinha que mudar de vida para seguir Yehoshua. Você precisa mudar de vida. Arrependei-vos! Atos 2:38. Cada um de vós seja batizado em nome de Yehoshua Machia para perdão dos pecados, para receber o dom Kadosh do Espírito Santo. Quer dizer, quer caminhar na palavra? Em primeiro lugar tem que haver arrependimento, e arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de rumo, mudança de objetivo, mudança de sonho. Sonho que eu tô falando não é sonhar de noite na cama, é alvo, é meta. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudar a forma de agir, a forma de pensar,
Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar a forma de falar, é mudar a forma de olhar para tais coisas, olhar para as coisas erradas, já não olha mais. Feche os seus olhos, Davi diz, eu não colocarei. Salmo 101, né? Coisa impura. Diante dos meus olhos, arrependimento é mudança. Aí, não é Deus que tem que se arrepender, Deus tem que se arrepender do quê? É você, homem, mulher, que tem que se arrepender. A começar, se você está numa igreja, numa religião, dos credos, dos dogmas, das doutrinas, da teologia, das falsas revelações que nem combinam com a Bíblia, das falsas igrejas, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores. Deus não tem que se arrepender, mas Ele chama todo homem e mulher para o arrependimento. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas união ilegítima, eu também queria entrar um pouquinho nisso. Isso aí, se casou errado, vai ter que ser igual ao tempo de Êxodo, vai ter que colocar em ordem. Então, arrependimento toda a humanidade está sendo convocada. É uma decisão sua, arrepender ou não arrepender. Parar de pecar, vá e não peques mais. É uma decisão sua. Deus não peca, Deus não mente, Deus é santo. É você que tem que tomar a decisão, homem e mulher, de parar com tal coisa errada. Não é Deus. Aí Paulo diz aqui, não vos escrevi vós que não se associeis com alguém que traga o nome, se diz, traga o nome de irmão, e não bastante seja devasso, imoral, não? Avarento, idólatra, injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem nem deveis tomar refeição, nem almoçar, nem tomar café, nem lá era ceia à noite, aqui é janta, né? Nem jantar. Quer dizer, Paulo está mandando cortar as relações. A amizade, você não vai cortar não? Paulo está mandando acabar com as amizades. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? É claro que Paulo chega a dizer em Coríntios 7 que se a mulher é crente, o marido é incrédulo, mas ele consente viver com a mulher, viva. Cada coisa no seu lugar. Se o marido é crente, a mulher é incrédula e ela consente viver com o marido, Paulo não manda separar. Em lugar nenhum, Paulo manda separar. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 11, o homem, o marido, não de você e da sua mulher, não de você e da sua esposa. Mas aqui, num geral, é possível um cristão viver com a mulher incrédula, ou a mulher cristã viver com o homem incrédulo em casa. Mas lá dentro da congregação, não pode. Tanto que, numa casa, se o homem é cristão, a mulher é incrédula, esse homem não pode ser presbítero. O presbítero tem aí quase 40 requisitos para dirigir a igreja em casa. Filhos submissos. Filhos que não causam escândalo. Não? Tem toda uma regra. Hoje nós estamos vendo o homem dirigir a igreja com 2 mulheres, bigamia. Estamos vendo o homem dirigir a igreja com 4 mulheres, poligamia. Ninguém fala nada. É o ferro quente que encruou, engiou, destruiu a consciência. São mortos-vivos. Nunca Deus irá salvá-los. Porque para Deus salvar alguém, você ainda precisa ter um pouquinho de consciência. Muitos pastores, seja bramita, cacuísta, católico, padres, pastores protestantes, batistas, luteranos, pentecostais, Assembleia de Deus, deutero-pentecostais, Deus de amor, neopentecostal, luz para os povos. Onde está a sua consciência, pastor da videira? É o bolso, é o dinheiro. Ele não tem consciência na cabeça. Morreu, o ferro quente queimou. Ele trabalha para pregar dízimo, oferta, contribuição financeira, arrancar o couro das pessoas, depenar todo mundo, comer a carne, a pele do rebanho, se possível, beber o sangue, triturar com seus dentões os ossos do rebanho, até achar o tutano. Eles dizem, dê a bicicleta, dê o carro, dê seu avião, dê sua fazenda. Estão mordendo, querem o tutano. Aquela coisa gordurosa dentro dos ossos, eles não perdoam os ossos, eles não perdoam os ossos do rebanho. É horrível o século XXI. Não é à toa. Não é por acaso que eu acredito que esta é a última geração. É a geração do fim do mundo. Acaso compete a mim julgar os de fora? Os pagãos, gentios? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Cada irmão e irmã dentro de uma congregação, em casa, os santos têm que ter consciência de repreender o pecado, expulsar para fora os devassos, os perversos. Quem escolheu o mundo, o fermento, o pecado, escolheu ser um pão fermentado. Então vá para o meio do mundo do fermento. Que cada congregação, se nascer nesse país,
ou no mundo, diante dessa pregação, se ela produzir congregações, que as congregações têm isso em sua consciência, e todos os irmãos devem ser pães ázimos, se alguém se encher de fermento, que a congregação expulse, que a congregação em casa entregue a Satanás. Obedeça o que está escrito. Oh, mas isso é duro, pregador. Duro? Duro é ir para o inferno, para o lago de fogo. Isso se chama santidade e santificação. Santidade, eu ia entrar aqui nos Nefilim, eu até já preguei sobre Nefilim, né? Os gigantes. Os filhos de Deus cruzaram lá com as filhas de Caim, aí nasceu os gigantes, né? Hoje, teólogos, filósofos dizem que não há mais gigantes, se houver, é anomalia genética. Eu discordo. Eu discordo, porque dentro da arca não era 8 pessoas, era 9, né? Uma das 3 noras de Noé, William Branham diz na mensagem também da serpente, ela entrou grávida, ela cometeu adultério antes de entrar na arca. O mundo antes do dilúvio, fora da arca de Noé, era um mundo de poligamia, de bigamia. A monogamia não era bem vista, não. Um homem, uma mulher, um casal, uma só carne, um homem fiel à mulher, a mulher fiel ao homem, não estava bem visto lá fora da arca, é como hoje. As novelas pregam a monogamia, Hollywood prega a monogamia, jogador de futebol é exemplo de monogamia, toda monogamia é um homem e uma mulher. O homem fiel à mulher, a mulher fiel ao homem. Nem Hollywood, nem as igrejas pregam isso mais. O negócio agora é divórcio, é união ilegítima,